Coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma mentiradeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. E na dispensa cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma mentiradeira. Cabe em 3 corações. Uou, Mesa ao Vivo Brasília 2022 aqui direto do IESB. E em grande estilo agora vamos receber uma dupla que, olha, quem não conhece ainda precisa conhecer o trabalho desses dois. Ana Paula Jacques, que eu digo sempre que assim, é uma fazedora da gastronomia, né? E o que é fazedora? Que incentiva o pequeno produtor, vai atrás, pesquisa, corre, incentiva o turismo. Ela sabe como funciona toda essa cadeia. E aqui do meu lado esquerdo, o Diego, que é um profissional que eu fui conhecer a cozinha dele essa semana, chama Conca, e quem não conhece, precisa ir até lá. Que profissional criativo, que culinária cheia de sabor, porque às vezes a pessoa fala, estou usando o ingrediente cerrado. Tá bom, é bacana, mas tem que ter sabor, né? Tem que te surpreender. E o jantar dessa semana foi de surpresas, sabe? Todos os pratos traziam uma informação, mas traziam técnica e traziam sabor. Eu saí de lá, assim, muito feliz. Tinha sido uma indicação da Ana, falou, você tem que ir lá no Diego. E a gente tinha um dia livre aqui, fomos lá e, ó, quem não conhece, vá. Que o lugar é descontraído, é bacana, é de frente pro, como chama ali aquele parque? Parque Olhos d'Água. Parque Olhos d'Água, um lugar fantástico, né? Tava passando aqueles... na cerca, os gambazinhos. Os saguis? Saguis. Estava passando assim na cerca, aí você dá uma olhada. Um ambiente super bacana, super familiar, descontraído, enfim, super recomendo. Vale a pena pelo ambiente, pela comida e pelo talento do chefe. Então, ó, em grande estilo aqui, mais uma aula fantástica. Diego, Ana Paula, o palco está com vocês. Valeu, obrigado. Obrigada, Castilho. Ei, turma. Boa noite. Não, já é boa noite ou boa tarde? Ainda é boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, gente. Mais um ano, né? Todo ano aqui, Castilho, sempre, né? Chega agosto, Prazeres da Mesa, traz o Mesa ao Vivo para Brasília. Esse evento começou em 2012. A primeira edição do Mesa ao Vivo Brasília foi em 2012. E já é um privilégio, né, Diego, para a gente que antes era estudante, estava aqui desse outro lado, aprendeu muito e hoje, claro, está aqui com vocês também, né, do outro lado da bancada. E antes da gente começar a cozinhar de fato, falar o que a gente vai fazer aqui, a gente queria bater um papo. Temos algumas figurinhas carimbadas aqui, então não levantem a mão quando eu fizer perguntas, nem Matheus, nem Rafa, nem Denise lá atrás, porque a ideia é a gente realmente pensar no que está fazendo aqui. Quem sabe qual é o tema do evento esse ano? Quem se lembra? Oi?
Cerrado. Da teoria à prática, né? Então, o tema do evento do Mês ao Vivo é Cerrado da teoria à prática. E o que a gente vai fazer é mostrar para vocês como sair da teoria e ir para a prática. Tá? Mas ainda antes disso, o que vocês sabem sobre o Cerrado? O que é o Cerrado? Quem sabe o que é o Cerrado? Exatamente. Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, né? Depois da Amazônia, segundo maior bioma brasileiro. É considerada a savana com a maior biodiversidade do planeta. Estamos, né, qual é o seu nome? O Armando falou, ele vai da Bolívia, né, e Paraguai até o norte do país. Você encontra incrustações de cerrado até no norte do país. Ele é essa região toda do Planalto Central, o coração do Brasil. São 12 unidades da federação que têm cerrado. E você sabe qual é a única delas que é 100% cerrado? O Distrito Federal. Em qualquer lado que a gente olhe, para cá, para lá, para cima e para baixo, a gente tem cerrado, né, Diego? Exatamente, coração, né? Total. Do lado do Conca, o Conca está do lado de um parque, né? O Olhos d'Água. O Olhos d'Água é cerrado, né, Diego? A gente caminha pelo Olhos d'Água. Olhos d'Água tem uma nascente. Já teve cachoeira. Exatamente, por isso Olhos d'Água. Então, por isso Olhos d'Água. E você caminhando pelo Olhos d'Água, por exemplo, que é um parque, né, uma reserva, uma pequena reserva aqui no meio da capital federal, você vai encontrar uma série de espécies, como araticum, pequi, pimenta de macaco. Com certeza, lá tem tudo. A gente encontra até macaúba. Até macaúba. Até macaúba lá no Olhos d'Água. Então, gente, como cozinheiros, como pesquisadora, como cozinheira que sou, pesquisadora que sou, a nossa responsabilidade quando a gente vem para esse outro lado da bancada é falar de cerrado sempre. Não é só nesse evento, não é só aqui, não é terminando esse evento, eu saio daqui e vou embora e esqueço o cerrado. A gente coloca o cerrado no prato de verdade, né, Diego? Exatamente. A gente faz parte de um projeto que chama-se Cerrado no Prato, que busca exatamente isso, sensibilizar todos os cozinheiros, produtores, que o cerrado merece ir para o prato. Então, como a gente faz isso? Um dos processos é esse que eu e o Diego já trabalhamos já há algum tempo, né, Diego? É a segunda vez que a gente realmente consegue co-criar um prato que vai para o menu do Conca depois. É verdade. E os desafios sempre começam da seguinte forma. Ana, Diego, o que a gente vai fazer? Né? Vem uma provocação. A primeira delas foi uma aula aqui no IESB, né? Comemorando 10 anos de formados, né, Diego? 10 anos de formado, exatamente. 10 anos de formado, a gente veio para cá pensar o que nós vamos fazer. Aí, pequi. Quem já degustou pequi? Quem comeu pequi? Quem gosta de pequi? Quem não gosta de pequi? É sempre meio a meio, né? Tem que aprender a gostar, né? Vai aprender a gostar. Uma das formas é você levar isso, né, para dentro da gastronomia e apresentar de formas diferentes para o comensal, para o cliente, colocar isso. Às vezes ele nem sabe que aquele prato tem pequi, quando ele come ele se apaixona. Às vezes ele não quer comer porque ele acha que ele tem uma memória, às vezes, não tão favorável ao ingrediente, e ele vai rejeitando. Mas a gente começou com um pequi, que virou uma sobremesa, acho que uma das mais emblemáticas do Conca. Foi, total. 4 vezes pequi o nome do nosso prato. Entrou, tem pouco tempo, né? Ela passou pelo menu do Conca, acho que saiu do menu do Conca tem mais ou menos 2 meses e ficou no menu do Conca de janeiro até março. E era um prato que foi muito pedido, né? Muito demandado. Pedido. Era um prato que, assim, em tese a gente sempre muda o menu. Temos alguém que comeu. Mas, em tese a gente sempre muda o menu e a gente sempre muda ele 100%, mas de vez em quando tem uns pratos que a gente não consegue mudar e... Para minha felicidade da Ana, esse prato acabou sendo um dos pratos que a gente não mudou, que ele ainda ficou no cardápio durante 3 meses. Então, é um pequi em forma de sobremesa apresentado 4 versões desse pequi, né, Diego? A gente usa a castanha, a polpa, o óleo
e faz uma série de brincadeirinhas ali com o pequi. Eu quero também, antes da gente só começar a cozinhar mesmo, eu vou pedir para passar aqui um videozinho. Coloca para mim o videozinho. Por favor. Amora preta, ananás, Araçá, araticum, Tem que aumentar e voltar, talvez. amora preta, ananás, araçá, araticum, babaçu, passarinho, banho de galinha, Baru, Buriti, Gagaita, amora preta, ananás, araçá, araticum, babaçu, passarinho, banho de galinha, Baru, Buriti, Gagaita, Cajazinho do Cerrado, Cajuzinho do Cerrado, xixá, Coquinho do Cerrado, Croadinha, Curriol, Gabirobas, Guaperva, Guariroba, Ingá, Jaracateá, Jatobá, Agenipá, Jerivá, Uberaba, Macaúba, Mama Cadela, Maracujá do Cerrado, Manelada de Capô, Melancia do Cerrado, Murici, Mutamba, Pequi, Beira do Cerrado, Pimenta de Macaco, Pitanga Vermelha, Pitomba do Cerrado, Saquipá, Uvaia Azeda, mais de soja mais de 12 mil espécies nativas. e uma diversidade cultural sem igual. Vamos juntos preservar a oportunidade do Cerrado e ainda as festas. Essa é a nossa convocação, porque dia 11 de setembro é o Dia Nacional do Cerrado. Esse é um manifesto de cozinheiros do Brasil todo, cozinheiros do Cerrado, que se unem em torno desse propósito, valorizar essa biodiversidade que passa por mais de 12 mil espécies de plantas, sendo que mais de 100 delas são de uso tradicional de comunidades, tem que fazer parte do repertório de todos vocês. Quantas dessas espécies que foram descritas ali, vocês já comeram? Vocês conhecem? Alguém já degustou mais de 10? Mais de 20? 5 delas, talvez? Comecem assim, comecem a se perguntar onde estão essas espécies e por que elas não estão no meu prato? Por que elas não estão no cardápio dos restaurantes? Porque quando elas vão para o cardápio do restaurante, né, Diego? O que a gente está levando junto? Comunidades tradicionais, geração de emprego e renda, sustentabilidade, mas mais do que tudo, manutenção desse bioma em pé. 50% dele já sumiu. A nossa responsabilidade é cuidar da outra metade que ainda nos resta. Essa é a nossa convocação, Cerrado no Prato, né, Diego? exatamente. E hoje o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente começou nesse processo criativo. Eu falei para o Diego, a gente começou a pensar o que a gente ia fazer na aula. Eu falei, Diego, vamos trabalhar com jatobá? Aí veio o desafio dos cozinheiros, né, Diego? Quem já degustou jatobá? Jatobá, ele, né, é um dos frutos polêmicos do Cerrado. Como pequi, né? Como o pequi, também um outro polêmico, que é muito difícil a pessoa conseguir utilizar, inclusive, achar um ponto certo para ele no preparo, porque ele tem um paladar muito forte, tem um cheiro muito forte e realmente ele é muito difícil de equilibrar ali no preparo. Mas para a gente é um desafio transformar essa iguaria em um preparo bem saboroso e onde ele se destaca, onde a nota dele faz sentido. E a gente pensou em casar ele com um porquinho na lata, né? Exatamente. Então a gente fez uma homenagem, né? Também a um... Cadê ele? Cadê o Nem Léo? tá aqui. Sumiu, safado. escapuliu. A gente queria fazer uma homenagem a um grande amigo nosso, que chama-se Léo Amu, que é um chefe também daqui, que tem uma grande responsabilidade também como cozinheiro, que é interpretar toda essa cozinha de tropeiro que fez parte da construção desse território, que é a região centro-oeste. E esse processo, né, de trazer de volta essas técnicas culinárias, gastronômicas que fazem parte desse território aqui. Então a gente começou, né, jatobá, porco na lata. Exatamente. Aí vai naquele processo, como todo processo criativo, a gente vai buscando, né, horizontalmente, verticalmente, o que vai harmonizando, o que não vai, até chegar no nosso prato de hoje, que é o porquinho na lata.
que é um pirulito de duroc. Exatamente. O duroc, essa carne é uma carne que vem sendo produzida aqui no Distrito Federal. A gente vem trabalhando bastante com ela, né, Diego? Vale destacar isso também. Então, é um porco quilômetro zero, porco produzido de maneira sustentável. Aqui eles estão caminhando para uma produção orgânica também, agora já desse porco, em breve com certificação orgânica. Mas é um porco totalmente sustentável. Também de uma raça, né, que é uma raça que hoje uma raça comercial, claro, mas que tem todo um trabalho de cuidado com a alimentação, com a gordura desse porco, e que é uma maravilha, né, Diego? É um belo porquinho. É um belo né? porquinho na lata. É um belo porquinho. Só que, claro, a gente fez vamos trabalhar com uma técnica de sous vide, então, ele confitado na banha de porco, esse porco confitado na banha de porco, laqueado, né, com uma glace de jatobá. E acabamos de falar de você, Léo. Acabamos de falar de você. O porquinho na lata surgiu em sua homenagem. E a gente também, né, tem outra responsabilidade, que é trazer de volta tantas plantas que ficaram esquecidas no tempo e no espaço. E a gente foi, então, buscar o caramuela. Esse vocês conhecem, também não é cerrado, tá? Mas é da um região fruto aqui, que tem abundância aqui, de forma selvagem, inclusive. E, cara, isso aqui é muito maneiro de trabalhar, assim, é um desafio trabalhar ele. Ele tem características que eu nunca vi em nenhum outro ingrediente rico em amido, assim, né? Tubérculozinho. Né? Ele tem uma liga impressionante, inclusive algo a ser estudado como na pesquisa mesmo, como buscar. um aglutinante aí, né? São coisas que é a primeira vez que eu tive contato profissionalmente, já tinha comido e tal, mas profissionalmente tive contato agora. E levar ele para o Conca, levar ele para o laboratório do Conca foi um desafio incrível, assim, porque a gente tentou aplicar nele técnicas que a gente aplica em ingredientes ricos em amido. E, cara, ele se mostrou totalmente diferente de tudo que a gente tinha visto. Ele assim. tem vontade própria. Ele tem vontade própria, assim. Uma das coisas que a gente fez com ele, que a gente vai apresentar hoje, é um crispzinho que vai chegar ornamentando o prato, que a gente tradicionalmente já fez com inhame, já fez com cará, já fez com batata, já fez com mangarito, com todos esses, com mandioca, com esses ricos em amido, né? Que é esse papelzinho aqui que a gente vai fritar, ele vai dar uma sufladinha, como se fosse uma batata frita, digamos assim. E normalmente o que a gente faz? A gente extrai o amido dele, com ele ainda cru, num juicer, que é aquele extrator de suco, né? Então, cara, você bota um inhame no juicer, você tem uma bela água de inhame, tranquilo. Cara, você bota isso aqui no juicer, tipo assim, sai uma gosma que ela nem pinga, sabe? Ele tem pouquíssima água e ele tem muito aquela gelatinazinha do inhame, do cará. Então, para adaptar o caramuela para a gente chegar nisso daqui, foi uma missão assim bem louca, assim, sabe? Uma experiência bem louca. Mas chegamos. E o Diego falou uma coisa aqui que é muito importante hoje: o laboratório. A cozinha, ela é hoje um espaço de pesquisa, de busca, né, de como trabalhar esses ingredientes. Vocês não vão encontrar em nenhum livro de receitas. Exatamente. Isso depende do cozinheiro, depende do chefe, depende dessa relação entre pesquisadores, produtores, né, Léo? Léo. Perdão, Léo, né, Dieguito. E essas conexões são cada vez mais importantes. Por isso que a gente fala desses processos de cocriação mesmo. Então, surge o desafio e a gente vai atrás, né? Eu queria só mostrar para vocês também como é que as comunidades tradicionais abrem, né? Quem nunca viu... Gente, vocês podem comprar o saquinho aqui quando saírem, tá? Lá no stand da Central do Cerrado. Mas as comunidades tradicionais, você precisa quebrar o jatobá, né? Então, eu passo aqui depois para vocês. Mas isso aqui depois ainda passa por um processo que você vem, esse aqui já está bem seco, tá? Mas a gente vai peneirando, passando na peneira, e essas farinhas vai saindo. Isso aqui é as comunidades tradicionais que fazem, né?
e que depois vão revender, e por isso que a gente fala que é geração de emprego e renda. Então, né, aqui vem a farinha de Jatobá. Assim é que surge, né, a farinha de Jatobá. Vou passar para vocês verem, tá? Sentirem, podem pegar um pouquinho. Isso aqui é alimento, é substância, isso aqui é rico em potássio, é rico em... fugiu. Potássio, cálcio, isso, estava aqui no cálcio. Potássio, cálcio, e é muito consumido na roça, né, no cerrado. Isso aqui é alimento. É alimento de subsistência. Tá? Eu vou passar para vocês, quem quiser depois dar uma olhada. É muito estranho, né? Porque, cara, a gente olha um vídeo desse aí que passou ali, não sei quantos, 20, 30 ingredientes de cerrado, que provavelmente a gente conhece mesmo, é palpável para a gente ali, ou a gente encontra para consumir, sei lá, 5, 10, e a gente tem 11 mil, e a gente não chega neles, eles não chegam na gente, e a gente, na realidade, compra batata, compra tomate, compra alface. Nada contra, gosto, compro, consumo também, mas... Com tanta riqueza, com né? Tanta riqueza, tanta com tanta abundância. versatilidade, sabe? E para gente que trabalha com, né, comida, eu acho que, pelo menos lá para mim, assim, né, que é a minha pegada principal, assim, é tentar trazer para vocês um estudo de o que fazer com esses ingredientes, porque é muito comum também você adquirir um produto nativo que não é muito comum na mesa, né, do brasileiro, e você não sabe o que fazer. Às vezes você só cozinha, só salteia, e aí às vezes você come e não tem uma experiência tão agradável, porque usou demais, usou de menos, não trabalhou o ingrediente bem para ele brilhar, né? Isso é muito comum com caramoela, por exemplo, porque ele é muito seco, muito fibroso, muito pegajoso, então às vezes você só cozinha ele, come ele com salzinho, tem muita gente que não tem uma experiência tão agradável. E se a gente chega numa textura de purê como a gente chegou hoje, que não é dos purês mais fáceis, né? E a gente aprende isso tecnicamente, implementa em casa. Quando você come um purê, cara, isso é maravilhoso, é de outro planeta. Então, assim, uma coisa que eu levanto muito lá no Conca, que é, cara, vamos pegar aquilo que a gente não conhece e vamos tentar transformar no máximo de paleta possível para trazer para vocês diversas opções daquele ingrediente para vocês poderem ir lá na agricultura familiar, lá na feirinha da sua quadra, lá no produtor, no agroextrativista que vocês conhecem, pegar o ingrediente e trabalhar ele de diversas formas diferentes, né? Esse é o trabalho que a gente tenta fazer lá no Conca, de tentar popularizar o ingrediente para a galera de Brasília. Exatamente, Diego. E o resultado dessa história toda é que esse agricultor familiar, por exemplo, que planta, né, o caramoela e que vende, às vezes, meio pacotinho na feira todo sábado, quando esses ingredientes vão para a gastronomia, passam a ser demandados por restaurantes, você amplia a escala de comercialização. A gente comprou quanto, Diego, já? 20 quilos. 20 quilos já de caramoela. Então, ele vai continuar plantando. O ano que vem ele vai plantar ainda mais, porque a gente tem certeza que, assim como o Conca, todos vocês aqui que vão estar nos seus restaurantes, nos seus buffets, nos seus espaços, nas suas casas, onde for, vocês vão começar a usar o caramoela também. Isso é cerrado da teoria prática. Sei. Né, Diego? Bora para terminar o nosso prato, então? Vamos cozinhar um pouquinho. Eu vou pedir para passarem o jatobá para quem quiser. Leva um caramoela aí também. Isso aqui, gente, ele é suspenso. Em algumas regiões fica chamado de caradoar. Tá? Ele é um tubérculo suspenso. Galera, vamos lá. Então, o que a gente fez, o que compõe esse nosso prato? A gente tem, então, essa costelinha de duroc, que a gente fez com ela, né? Como todas as etapas desse prato são etapas mais longas, tá? Vocês vão ter acesso a todo esse passo a passo longo na receita que a gente encaminhou. Mas o que a gente fez? Essa costelinha,
A gente só limpou uma parte superior do osso dela, para deixar o osso exposto, para ficar aquela estética do pirulitinho de porco. E aí a gente fez uma técnica não tão tradicional para carne de lata, né? A gente colocou ela na embalagem a vácuo, com a banha de porco, com alguns temperos, e colocamos ela para cozinhar a vácuo em uma temperatura baixa durante um bocado de tempo. Então ela ficou entre 8 a 13 horas a 82 graus na termocirculadora, tá? Não se assustem, tá? As pessoas falam, sous vide e tal, isso é coisa de quem trabalha com isso. Não, não é. Hoje em dia já é algo viável para ter em casa. E, cara, é uma técnica bem maneira. Acho que todo mundo deveria investir numa termozinha. Hoje já tem termos mais acessíveis, porque você tem, a partir daí, um novo universo de cozinha. Hoje, nos Estados Unidos e Europa, você encontra por $29. Claro que aqui ainda é um pouco mais expensível, né? Mas é algo que realmente já faz parte, assim, já faz parte de algumas residências. Uma técnica assim. que já foi integrada ao repertório dos cozinheiros de modo geral. Mas, se não for fazer o sous vide, vamos pro porco na lata, né, gente? Faz a técnica tradiça, que o Leozinho já ensinou aqui ontem, inclusive. Já ensinou para mim lá na minha cozinha, na cozinha dele. Já ensinou lá no IFB para os estudantes Já ensinou no também. IFB e é um cara também super acessível também, só procurar. Exatamente. Com certeza, Léo. Então, pode fazer na técnica tradicional. O Léo também é cerrado no prato, tá, também, gente? Faz parte desse grande coletivo de chefes. E a gente tem um molho também, que a gente fez uma glace de porco. Essa glace também é um molho longo, né? A gente começa com um caldo de porco. Esse caldo de porco a gente usou basicamente orelha, focinho, usamos a suã, usamos um pouco do estinco dele, né, da canela dele, usamos o pé e usamos o rabo. Então, todos esses cortes com alguns vegetais tradicionais de caldo, cebola, salsão, alho poró, cenoura, algumas ervas aromáticas, e aí a gente gosta de trazer um pouco de cerrado nessas ervas, pelo menos lá no Conca. Então, a gente traz pimenta de macaco, a gente traz especiaria que a gente tiver. A gente trouxe para ele também priprioca, puxuri, que são especiarias da Amazônia, também foram nesse caldo. Depois, gente, coagem e redução. Esse caldo ele cozinhou 48 horas até chegar nessa textura de molho reduzido. Tá? Esse molho, depois de reduzido, a gente trouxe a farinha de jatobá. Ele dá um punch final no molho, certo? O caramoela também, o que a gente fez? A gente pegou as batatinhas, envolveu em papel alumínio, botou no forno 180 graus até a faca passar, certo? Faca passou, retiramos, descascamos, cortamos em cubos menores, levamos à panela e aí que foi que a gente teve a nossa primeira surpresa. Ele não processa, né? Então, assim, foi mixer, foi liquidificador, foi tudo e ele não processa. O que a gente percebeu? Ele estava muito desidratado. A gente reidratou ele, então, com uma base que a gente usa muito lá no Conca, que inclusive aprendi aqui no IESB, no tempo de faculdade. A gente fez uma infusão de creme de leite fresco com uma guarnição aromática, alho, semente de coentro, tomilho, por aí. Fizemos essa infusão. Coamos e reidratamos o caramoela. A gente foi cozinhando lentamente, adicionando pouco a pouco mais dessa infusão, até ele se tornar processável. E a gente ia processando e falava, gente, não é possível. Ele sugava todo esse líquido, a gente trazia mais, ele sugava todo esse líquido. No final das contas, o que a gente percebeu? A gente tinha, na nossa ideia, na nossa concepção, que quando a gente faz um purê, a gente tem no máximo uma hidratação de 1:1, né, normalmente. O mangarito um pouco mais, que ele também já é mais, né, mais sequinho também. O caramoela se mostrou 4:1. Então, assim, para 1 quilo de caramoela, a gente teve que trazer 4 litros de líquido nesse processo de reidratação, para ele chegar nesse ponto, que é o ponto que a gente curte, aveludadinho e tal, parará. Lógico, só no creme de leite fresco isso ficaria algo
estratosférico, então a gente também trouxe leite e manteiga para essa hidratação. Então, depois de assar, passar a faca, cortar, descascar, a gente trouxe ele aqui para dentro da panela e foi hidratando e cozinhando por mais ou menos uns 40 minutos até ele estar bem processadinho, né? Eu vou cortar um aqui no meio e passar para vocês darem uma olhadinha no menino. Aninha, faz um favor para mim. Aqui, dá uma laqueada nele com a glace e já leva para o forno para mim, por favor. Olha que coisa mais linda, galera. Sério mesmo. É lindo demais, né? É bonito demais. E aí eu vou passar aí para vocês, botar num bolzinho, para vocês perceberem ele melhor. São várias cores diferentes, vários tamanhos diferentes, então a gente não tem muita homogeneidade. Isso eu acho lindo, porque é a natureza atuando, né? Vamos ver se a gente tem mais alguma cor aqui, ó. Já tem mais outra cor diferente, tá? Então, eu vou passar para vocês darem uma analisada. Ele não é recomendável para comer cru. Ele é muito rico em oxalato. Então, o oxalato ele é tóxico. Então, não pode comer cru, né? Então, a gente tem que sempre fazer uma cocção bem feita dele, beleza? Para o crisp, que foi esse aqui. O crisp já é uma missão um pouco mais árdua do que o purê. A gente passou ele no juicer. O resultado foi uma goma que não caiu do juicer. Ela ficou presa no juicer. E a massa da polpa dele, né, as fibras dele. Então, na hora que a gente passou ele no juicer, a gente viu, cara, ele não caiu. A gente tirou tudo que ficou dentro do juicer, levou para uma panela e hidratou, né? Botamos água, levamos para a cocção. Na cocção, ele vira uma goma, uma cola. Parece que você está cozinhando cola. A gente vai hidratando lentamente até chegar numa textura de mingau. Chegamos na textura de mingau, a gente peneirou, passou numa peneira bem fininha e tínhamos ali um mingauzinho do caramoela. Temperinho, sal, pimenta do reino, aquele tapetinho de silicone, a gente abre ele bem fininho e colocou ele para desidratar de um dia para o outro a 65 graus. Desidratado vira esse papelzinho, certo? Aqui, a gente, em experiências anteriores, a gente se ligou que a gente consegue duas texturas, duas aparências com esses papéis ricos em amido, né? No nosso caso... Eu não tô conseguindo botar o tempo. Aqui. No nosso caso, a gente quer suflar ele. Aí, para ele dar aquela sufladinha, a gente tem que assar ele a 200 graus Celsius. Mas tem como vitrificar ele também. Essa vitrificação, você frita ele a 170 graus, você não vai explodir ele, né? Ele não vai crescer, mas ele fica parecendo um vidro. Tá? Então ele fica transparente e vitrificado, beleza? E no acabamento fica lindo. No prato, no acabamento, né? Fica lindo. E o sabor também fica bom. E é isso, eu vou fritar ele aqui, que a gente gosta de fritar lá no restaurante, a gente gosta de fritar para o serviço, né? Para ele ficar o mais fresquinho e crocante possível. Eu quero passar para vocês óleo, sentirem. 200. Hein, Diego, vou só passar para eles sentirem o aroma da glace, tá? Show. Que vai começar a sair aqui do forno, esse aroma que vem do jatobá. E por que, né, Diego, também uma coisa que surgiu da ideia do porco com jatobá, como chegar nesse espectro, né, de sabores? Quem trabalha com jatobá... Na glace que vai o jatobá. Como o Diego explicou ali, né? Depois desse processo todo de redução da cocção, a gente acrescenta o jatobá. E esse espectro de sabores, né, do porco com jatobá, porque o jatobá, quando a gente assa, ele começa a ter aromas muito característicos e similares a uma goiaba. E nada melhor do que porco com goiabada. Exatamente. Então, é por isso que a gente resolveu usar o porco com jatobá.
E foi muito interessante o resultado, assim, desse match, inclusive com a caramoela. Até o Ricardo Castilho foi no Conca na terça-feira e ele trouxe esse feedback sobre o purê de caramoela, por exemplo. Assim, ele falou, cara, isso aqui tem só a caramoela e essa base de creme, né? A gente falou só, ele falou, cara, a caramoela ela tem, sei lá, 30 notas diferentes de sabor que parece que você adicionou muita coisa que na realidade não. Na realidade tem ali uma batatinha, tem ali o porquinho reduzido com jatobá, né? E pouca coisa, simples. Temos um picles de cebola, uma mostarda fermentada para trazer um pouco de punch, acidez. Tipo assim, pouca coisa, pouco ingrediente, lógico. Muito sabor. Muito tempo para ser preparado, mas pouco ingrediente. E, cara, parece que você tem ali 30, 40 notas diferentes dentro do prato, né? Exatamente. Isso que é bom do Cerrado, é tudo muito intenso, muito E também complexo. valorizar esses sabores. A ideia é exatamente essa, é que as pessoas, quando experimentem, sintam ali que há um jatobá no prato também, né? Não é para mascarar o sabor do jatobá. Exatamente. Ao contrário, para valorizá-lo. Dá uma Eu olhada botei aí. 10 minutinhos. Tá. Meu bem, se você puder ir tirando e pincelando o glace para mim, voltando para o forno. 2 em 2, tá? A glace tá... Aqui. Cadê a glace? Eu botei ali só porque eu peguei aqui. um pouquinho para os estudantes, para Glace o pessoal. tá aqui, tá? Tirando, pincelando, voltando. Estamos já finalizando, quase. Cadê Galera, nosso alguma prato? dúvida, alguma curiosidade? Não? Tudo certo? Em água, né? Então, isso é tudo um processo agora que cabe outros testes, né? Então, fazer a cocção em água, geralmente quando a gente usa, né, para uma base de purê, a gente não acrescenta água, porque as batatas, de modo geral, já têm água, e a gente quer exatamente que você não tenha aquele excesso de água para concentração do sabor. E com o caramoela foi um resultado contrário, né, Diego? Então, a gente, num próximo momento, você pode testar com água na cocção, ou até mesmo vapor, né, para verificar o resultado final. Olha aí, isso tudo pessoal. é teste, é laboratório. Aqui ele dá aquelas micro bolinhas, né? Ele dá aquela infladinha porque eu estou fritando ele a 200, tá? Se fritar ele a 170, ele vai ficar com uma aparência de translucidez, assim, vai ficar parecendo um vidrinho, tá? Sobre essa pergunta, eu não sei, eu sou um pouco restrito quanto à cocção de ingredientes ricos em amidos, assim, porque eu acho que se você assa, você traz muito pouco de fora, certo? E você perde nada de dentro para fora. Então, independente dessa hidratação, que o caramelo, por exemplo, não tem, eu gosto de iniciar esse ciclo com o ingrediente assado embalado, que eu vou perder pouco, né, de líquido dele nesse processo de assado. E depois eu só regenero, eu só acrescento. Dá para iniciar, dá para pegar o caramoela e cozinhar na água, no vapor, na base de creme? Tranquilo, dá. Eu sempre tenho essa preferência de iniciar o amido, o rico em amido, assado sozinho no forno, sabe? Porque eu acho que ele te abre mais opções. E concentra o sabor, né? Você, como o Diego falou, você não está acrescentando nenhum outro líquido naquele momento. Você conhece o ingrediente como ele é. Aí depois você vai pensando o que fazer com ele. Então, tudo é teste, como a gente disse. Não tem nem receitas onde você vai encontrar isso que a gente está fazendo aqui, né? É um processo criativo de desafios, de trabalhar com ingredientes especificamente. E a gente queria trabalhar com jatobá e fomos à feira, claro, mercado da agricultura familiar, o que tem lá, o que está na época, o que a gente encontra de melhor. E foi
né, Dieguito, uma visita lá na Ceasa, que eu encontrei o caramuelo e falei, vamos para o caramuelo? Falou pronto, Está caramuelo. na época do mangarito também, mas a gente sabia que muita gente já ia usar mangarito. Vamos para o caramuelo, vamos nos desafiar também, buscar uma outra referência aqui para trazer de ingredientes. Tá, 5 minutos, Diego. Ok. Aqui a gente já está finalizadinho. Montando. Falar nisso, cadê o nosso prato? Tá ali em cima. Ah, Ana. tá aqui. Só um alquinho. Mais alguma dúvida? Acho que teve mais alguém que levantou a mão. Olha, Pode quem falar. sentiu o cheiro de jatobá no ar? Maravilhoso, né? Eu vou contar uma curiosidade. Eu fiz parte do meu doutorado na França e levei jatobá na mala. Quando eu cheguei... Mas, enfim, né? Quando abriram minha mala e perguntaram o que era, aí eu consegui passar com algumas favas de jatobá, desse jeitinho aqui, as favas inteiras. E lá no meu centro de pesquisa, eu fiz um evento, né, que chamou Cerrador, em francês o cerrado virou serrador, e aí, enfim, fiz uma série de degustações de produtos e receitas à base de ingredientes do cerrado para os franceses lá, dentro da pesquisa. E o que eles mais gostaram, de fato, foi o jatobá, porque eles pegavam a fava e depois degustavam, né? E nesse processo aqui deles, desse processo que é muito cultural, né? De ter na sua cultura, né? Entrar um espectro de aromas muito fortes, como os do queijo, né? Que são mais... a França tem um queijo para cada dia do ano. E quando você entra numa cave de queijos, né? Aquela potência, eles falaram que jatobá tinha cheiro de queijo. A referência que eles buscaram foi no que eles conheciam e falaram assim: nossa, muito bom, tem cheiro de queijo. Exatamente o que a eles referia, né? Esse aroma forte aqui de uma cave de queijos. Então, para mim, aquilo ali foi transformador mesmo. Isso consta no meu relatório do estágio pós-doutoral lá. E assim, o massa também essas farinhas de cerrado também, que eu achei um detalhe interessante nelas, é que elas têm um potencial de espessamento muito interessante, sabe? Então, por exemplo, não só a farinha de jatobá, que ela espessa o molho, no final das contas, mas mesocarpo de babaçu, eu e a Ana Paula Bocadi, que está aqui hoje na plateia, a gente cozinhou terça e quarta essa semana, fizemos um menu bem cerradão, um menu que a gente ajudou a adquirir, inclusive, uma máquina para uma agroextrativista muito famosa aqui no Ceasa, na agricultura familiar, mas que é uma pessoa não tão famosa na cena como deveria, e é a Madalena. A gente fez um jantar para conseguir adquirir uma máquina de quebra de baru para ela conseguir aumentar a vazão, né? E a gente usou muita coisa dela, por exemplo, o mesocarpo de baru, o mesocarpo de babaçu, e eles espessam molhos e trazem, ao invés de usar amido de milho transgênico industrial, você espessar com mesocarpo de babaçu, ele vai te dar um brilho e uma translucidez tão boa quanto, e ainda vai te trazer aquele rancinho maravilhoso do babaçu. Então, é super versátil. Todas essas farinhas nossas são super versáteis, né? Em fazer biscoito, para fazer bolo, para fazer massa fresca, massa seca, para hidratar, cara. Então, assim, é isso que eu estou falando que é importante, que às vezes a gente pega um pacotinho desse aqui, né? Abre, sente o cheiro, fala, pô, forte, né? Fala, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Onde eu vou botar? O que eu vou fazer? Acho que esse é o papel do cozinheiro profissional, assim, é trazer para vocês perspectivas do que trabalhar, né? Então, farinha de jatobá, espessa, saboriza, dá crocância quando você faz um biscoito, super rico,
usem mais. Beleza? Todo cozinheiro, né, hoje, ele tem que ser um pesquisador e ele tem que ser muito curioso e responsável. Responsável pelo território onde ele está inserido. Não existe cozinheiro sem diálogo com o seu território. Conversem com esse bioma onde nós estamos. Conversem com o Cerrado. Tenham curiosidade sobre o Cerrado. Feira, todo sábado de manhã, mercado da agricultura familiar. Tem que ser o destino de vocês. Exatamente. Sabadão de manhã, a Conhecer feira. a Madá, a feira é lá a no verdadeira Ceasa. Madá. Né? Maravilhoso. Madá está indo agora como delegada do Centro-Oeste para o Terra Madre, tá embarcando para a Itália em breve, feliz da vida lá para levar toda essa riqueza e esse conhecimento que ela tem, porque é uma pessoa assim que tem uma bagagem incrível, né? Uma assentada da reforma agrária, agroextrativista, estudante, técnica em agroindústria pelo IFB, então foi nossa aluna e eu tenho muito orgulho de dizer que ela é aluna do Instituto Federal de Brasília também. E é isso, Castilho, você está aí já, quase ali, a gente já vai montar o prato aqui, empratar. Aqui no BIP falando, olha, tem que terminar a aula. Não. Mas foi fantástico, né, pessoal? Concorda? Então agora é a hora do quê? Das palmas. Fantástica. Obrigado, Ana. Obrigado, Diego. Foi um prazer ter vocês aqui nessa edição do Mesa. E daqui a pouco vocês são convidados para duas coisas. A última aula do dia e o Melhor das Cidades. Vocês foram ontem no Melhor das Cidades? Fantástico, hein? Só comida gostosa. O pessoal já está aquecendo as panelas. É na sala aqui do lado. Então, todo mundo esperando vocês lá. Obrigado. Até já. Valeu, sempre obrigado. Um bate-papo bom, né? Bom demais. A gente já está montando aqui. Vamos empratar ele agora. Qualquer coisa, depois eu boto foto também. Mas vocês sabem, ele está falando para mim que tinha acabado o tempo. Oi. Perdão. Desculpa. Mais um minutinho, então, que eles vão montar o prato aqui, pessoal. Pratamento, galera, eu dei mais uma alisadinha no purê ali no mixer, tá? Vocês viram que ele dá aquela oxidadazinha por cima. Colheradinha, centro do prato. Quenelezinha bem lisinha. Bem bonita. Molhinho? Tá bom. Molhinho também o mesmo. Sempre dou uma mixadazinha. Lá no restaurante a gente tem um mixer, inclusive, no fogão, para a gente poder sempre alisar e aerar o molho, tá? Então aqui do ladinho, um pouco da glace. Essa é a mesma glace que a gente laqueou o porquinho, tá? Vou pegar minha espátulazinha aqui. Escolher uma pecinha aqui bem bonitinha, bem laqueada. Trazer aqui em cima do molho, ao lado do purê. Para degustação aqui. A galera já vai montando a degustação ali para vocês, tá? Enquanto a gente Pode finaliza. desfiar, tá? Bem. E colocar nos pratinhos. Com purê. E aí a nota de acidez, que é sempre muito bem-vinda quando a gente está falando de pratos mais gordurosos, mais terrosos, né? A gente trouxe o picles de cebola roxa, que a gente vai montando as pétalazinhas por cima. Aninha, se quiser já vindo. Cadê a colherzinha? A colherzinha com a mostarda. Dentro das pétalazinhas. Isso. E o crisp? E o crispzinho
finalizando Ó, mesma em coisa, cima tá? Podem botar uma cebolinha e a mostarda do no nosso final. purê. Basezinha do purê, né? E um pouquinho de carne e o molhinho, por fim. Tá aí. Pratinho montado, temos a costelinha, Cuidado que a que tá gente quente. faz no método Léo Amor, confitadinha na banha, carne de lata, glace de porco jatobá, picles de cebola, mostarda fermentada, purê de caramoela e crisp de caramoela. Beleza? Isso aqui é da teoria prática, porque vai Exatamente. pro menu do Conca agora, tá? Está no menu do Conca e ficará no menu do Conca até o final do mês. Beleza? Valeu, Obrigada, obrigado, gente. galera. Ninguém chegou até aqui sozinho. Esse é o nosso jeito de fazer as coisas. Na batida, na intensidade, no ritmo. Casas lendárias, festivais e festas. Neles aprendemos a ser, amar e pertencer. Nós abrimos esse caminho juntos. E agora vamos nos juntar de novo para continuar a caminhada. Keep Walking, Johnny Walker. Aprecie com moderação.